Olá, boa noite a todos os amigos para a primeira live de 2024, em que vamos dar continuidade aos livros da série do André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Também vou aproveitar para ter um bate-papo aqui com vocês e contar como é que vai ser a nova programação. Então, boa noite, Marvivine, eu não sei ainda o nome, se quiser deixar aqui para facilitar. Boa noite. Boa noite a todos os amigos que forem entrando aí. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó. André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado No Mundo Maior. É o 5º livro da coleção, né? Como eu disse. Vou aproveitar para falar os livros aqui da coleção em ordem. Oi, Dani, boa noite. O primeiro livro é o livro Nosso Lar, que nós já comentamos aqui, já fizemos uma live a respeito. O segundo livro é o livro Os Mensageiros, que inclusive no dia 25 de janeiro agora vai ter a estreia do Nosso Lar 2, que é sobre o livro Os Mensageiros. Eu já deixei no YouTube a live a respeito desse livro e também tem aqui no feed do Instagram. O terceiro livro é o livro Missionários da Luz. O quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. O quinto livro é o livro No Mundo Maior, que é exatamente esse que falaremos hoje. O sexto livro é o livro Libertação. Depois vem Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e, por fim, a vida continua. Oi, Muri, boa noite. André, boa noite. Gleison, boa noite. Muito obrigada por estarem aí presentes. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar desse livro aqui, No Mundo Maior, que é o 5º, né, da coleção. E agora tá dando 10 horas. Já vamos começar a falar a respeito do livro. Boa noite, Ricardo. Ari, boa noite. Tá tudo bem comigo, Gleison, e com você? Como é que você está? Bom, primeiramente, eu gostaria de conversar aqui com vocês rapidinho a respeito dessas lives que eu tenho feito às quintas-feiras às 10 horas. A princípio eu postei no Instagram falando que eu mudaria o horário de 22 horas para as 20 horas, porém, por conta dos meus compromissos profissionais, por conta dos meus estudos, eu não vou conseguir continuar fazendo as lives às quintas-feiras, porque as lives de livro você precisa reler, às vezes um livro que você já leu há muito tempo, você precisa reler, precisa fazer um roteiro, então isso demanda um tempo, né, uma responsabilidade, porque eu prezo para passar para vocês aqui informações corretas, né, e boas, né, a respeito daquele livro, até mesmo para despertar a vontade em vocês de ler. Só que eu estou no momento da minha vida agora que infelizmente eu não vou conseguir continuar com as lives. Porém, para não deixar o pessoal que está acompanhando, né, a série de livros do André Luiz aí sem uma continuidade, eu me comprometo a fazer através de reels, né, falando dos outros livros. Eu vou fazer inclusive desde o primeiro, porque live é diferente de reels, né? Reels a gente já vai mais direto ao ponto. Então eu vou fazer de todos os livros e vou postando aqui para vocês. Também vou postar no canal do YouTube.
né, para facilitar aí, ter tanto no YouTube quanto no Instagram a resenha falada desses livros todos. Eu gostaria de pedir desculpa a todos que estão aqui acompanhando e também dizer que isso é provisório. Eu pretendo voltar com trabalho nas lives, que antes de qualquer pessoa ter me feito muito bem, a gente aprende muito fazendo isso, a gente desenvolve habilidades que a gente talvez nem sabia, que a gente não sabia que tinha. Então, é só para avisar a todos que não vou fazer mais as lives nas quintas-feiras por enquanto, mas através dos fios eu vou postar a resenha dos livros, tá? E para quem tem mais curiosidade, quer ler, eu tenho resenha de todos os livros da coleção do André Luiz, só que são escritos, estão também no feed aqui do Instagram, para quem tiver interesse de ver. Então, né, vamos começar o objetivo, ao assunto da live da noite, que é falar sobre o livro No Mundo Maior, que é a terceira vez que eu mostro aqui para vocês. É um livraço. Todos os livros do André Luiz, eles trazem muitos conteúdos riquíssimos para a gente refletir, para a gente estudar, para a gente mudar caminhos, para a gente amadurecer. E com esse livro não seria diferente. É um livro maravilhoso. Eu li em 2017, aí resolvi reler para poder trazer um conteúdo mais fresquinho, né? Porque a gente acaba esquecendo ali com o passar dos anos. E foi a melhor coisa, porque é um livro que trata de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é sobre as doenças mentais, as alienações mentais. Então, esse livro, para contextualizar melhor, a série André Luiz, ela vai trazendo o desenrolar da vida do André Luiz no plano espiritual. Então, o nosso lar é André Luiz chegando, André Luiz mais preocupado com si mesmo e tudo mais. O segundo é que é os mensageiros, traz um André Luiz mais amadurecido, mais preocupado com o próximo e assim por diante. E a partir daí ele começa a trazer as experiências que ele vai tendo de estudo, que é o caso desse livro. Deixa eu ver o que a Dani comentou. Tudo no seu tempo e da maneira que deve ser, querida. Compreendemos e continuamos contigo. Muito obrigada, Dani. Fico muito feliz de saber, né, que eu tenho esses amigos queridos que eu fiz aqui no Instagram, que para mim foi o meu maior presente, foi conhecer pessoas, corações tão queridos, tão amigos aqui, que, nossa, é uma troca incrível essa que a gente tem aqui. Então, com certeza, eu vou voltar. Mas como a gente está no mundo material, a gente precisa também focar, né, na nossa carreira, nos nossos estudos. E eu estou com muita coisa para estudar e aí agora, infelizmente. Mas eu vou voltar, com certeza. E eu fico muito feliz de saber que eu tenho amigos fiéis que estão sempre aqui, nos acompanhando, que gostam. Nosso presente é você. Obrigada, amor. Você também é um grande presente na minha vida. E já até aproveito, não sei se eu posso falar, né? Mas assim... futuramente aí temos uma amiga que também pretende trabalhar através dos vídeos aqui no Instagram, deixa que ela mesma vai comentar aqui com todos nós. E eu desejo muito sucesso, é uma pessoa de um coração enorme. Então, né, vamos lá. Esse livro, que é o 5º livro da coleção, o André Luiz vai nos narrar uma semana que ele teve de folga em nosso lar, porque como nós sabemos... através de todos os livros, André Luiz fica na colônia Nosso Lar, que é uma colônia que fica nas regiões mais altas do planeta Terra, né? E lá ele desempenha funções. E nos períodos dele de descanso, né? Nos períodos que ele não tem encargos definidos lá em Nosso Lar, ele procura estudar, né? Acompanhar espíritos que estão à frente de determinadas tarefas, né, para poder aumentar o seu conhecimento, a sua experiência. E nesse livro ele vai narrar uma semana que ele estava nesse período aí sem serviços definidos na colônia Nosso Lar, e ele então se inscreveu para acompanhar Calderaro, né, que é um espírito que vai ser o orientador desse livro. Uma coisa que nós temos visto ao longo das lives é exatamente que cada livro traz o André Luiz acompanhando um benfeitor espiritual, que tem muita experiência, que trabalha,
e que vai ajudá-lo, né, a desvendar e aprender novas lições. Então, nesse livro, No Mundo Maior, quem André Luiz vai acompanhar é o benfeitor chamado Calderaro, que seria o seu orientador ali durante aquela semana, né? E não haveriam programas específicos a serem tratados, né? O Calderaro estaria trabalhando de acordo com os desígnios superiores, né? De acordo com os problemas que fossem aparecendo, mas tudo dentro de um âmbito específico, que são as alienações mentais. Então, a tarefa principal do Calderaro, e que André Luiz acompanharia, era evitar, quanto possível, 3 coisas: a loucura, o suicídio e os desastres morais. Então, a história gira em torno de casos desse tipo, para evitar essas coisas. Então, são 20 capítulos riquíssimos de ensinamentos. Ele já começa com a preleção de Eusébio, que é um benfeitor, um espírito superior, que fala na colônia Nosso Lar para aqueles trabalhadores interessados, né, em embarcar ali no socorro nas esferas da Terra. E então já começa de uma forma belíssima, porque o Eusébio é um espírito superior que fala de um jeito que toca, que emociona. Eu até pensei em ler a oração que ele faz aqui no começo, mas eu vou deixar essa dica para vocês lerem, que já começa maravilhosamente bem, muito bonita. Então, espero que vocês leiam, que vocês tenham curiosidade de ler. Essa preleção de Eusébio, eu até cheguei a postar um trechinho aqui nos stories pro pessoal, de tão bonita que é. Ele aconselhando, falando dos desígnios de Deus, né, da nossa função como espíritos em busca da evolução. Então, é maravilhoso. Então, já começa dessa forma. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em quem está chegando. Oi, Débora, boa noite, querida. O Luiz, nossa querida Luiz já entrou também. Então, aí, esses 20 capítulos, eles vão narrar assuntos que nos explicam o que levam as pessoas ao desequilíbrio mental, da nossa harmonia mental, do nosso equilíbrio do cérebro, da mente, né? Então, é um assunto muito interessante. E ele já começa narrando um caso, eu vou passar, para quem não sabe, né, para quem estiver aqui acompanhando e não sabe o esquema, eu narro mais ou menos as histórias que o livro traz, mas sem dar spoilers, para poder mesmo despertar a curiosidade da leitura do livro, porque eu acho que é muito importante cada um ter a sua experiência de leitura, né? E essa coleção da André Luiz é indispensável para quem estuda o Espiritismo, porque ela abre novos caminhos, derruba véus, né? no movimento espírita e tudo mais. Então, o primeiro caso que ele vai narrar ali do livro, a lição principal é nos mostrar que o amor pode tudo. O amor pode tudo. Então, vai mostrar o Calderaro levando André Luiz em uma situação em que há um obsessor e um obsidiado por questões financeiras, em que uma das partes assassina a outra por questões financeiras. Essa pessoa, né, que é Pedro e Camilo, eu não vou falar quem é quem que matou quem, mas Pedro e Camilo entraram em uma briga por questões financeiras. Então, um acaba matando o outro, e o que foi vítima, o que morreu, se torna obsessor do seu assassino. E o obsidiado, que é aquele que estava reencarnado, ele estava sofrendo muito, porque depois que ele praticou o ato de do assassinato, ele constituiu família, ele trabalhava muito, no fundo ele era uma boa pessoa, ele só havia se sentido injustiçado e optou por esse caminho tenebroso, né, de matar alguém, matar um irmão. E aí, depois ele acabou orando, pedindo, a esposa daquele que ficou, né, do reencarnado, pedia muito, era uma boa pessoa, e via que ele não estava bem, estava desequilibrado, e aí ele foi atendido pela espiritualidade, nos mostrando que nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre estamos amparados pela espiritualidade amiga,
sempre que a gente pede, ou mesmo alguém que peça por nós, que vê que nós estamos passando por uma situação difícil, nós não ficamos sem socorro, os nossos rogos, os nossos pedidos de socorro nunca ficam sem atendimento. Então, nesse momento de atendimento, o Calderaro leva André Luiz até a residência em que mora o obsessor e o obsidiado, 2 sofredores, né? E o Calderaro ele tem uma conversa com o André Luiz explicando por que eles não poderiam ajudar mais ele naquele caso e precisariam de uma outra irmã para poder interceder na ajuda dele e recuperar ali, tentar a reconciliação entre as partes. E ele fala exatamente que o amor fraternal que era necessário ali naquele momento, nem André Luiz nem Calderaro tinham desenvolvido. Então quer dizer, como que nós vamos ajudar alguém que não seja do nosso núcleo familiar, né, ou do nosso círculo de amigos, que a gente tenha um amor profundo por essa pessoa? Como é que nós vamos ajudar como se aquela pessoa fosse um irmão? Então é muito difícil. O amor mesmo, o amor fraternal que nós todos temos que desenvolver é o que opera milagres. Nós sabemos que não existe milagre, mas é um modo de dizer. É o que resolve muitas contendas, é o que amolece corações, é o que une as pessoas. Então nos mostra a irmã Cipriana, que é um espírito muito bondoso, um espírito que tem um amor fraternal muito apurado, muito desenvolvido, mostrando a ação dela ali entre os dois, Pedro e Camilo, e dando um desfecho satisfatório para aquela situação, nos mostrando, enfim, o poder do amor fraternal. Outro caso que esse livro nos conta é de uma mãe que ficou viúva muito jovem e ela ficou com 3 filhos para cuidar. A família era pobre. Só que a mãe era muito boa e ela trabalhava muito com a costura e tudo mais, e a vida era muito simples. Os 2 irmãos homens abandonaram a mãe e a irmã porque eles não conformavam de viver uma vida simples, honesta, com trabalho duro. Eles queriam uma vida fácil, de riqueza, então eles foram para longe e abandonaram as 2. E as 2 trabalhavam muito, a mãe ajudava a filha, até o momento que a mãe adoece e a filha fica por conta de resolver todas as despesas da mãe no hospital. E eu estou entrando no detalhe aqui pelo seguinte: aqui nos narra que a Julieta, que é a filha da Cândida, ela pediu socorro para todos os seus familiares, para todas as pessoas amigas que elas conheciam, a fim de que pudessem ajudá-las ali naquela situação. E todas as portas fecharam para elas. Então, me fez refletir o seguinte: talvez uma pessoa chega para a gente pedindo uma ajuda e às vezes a gente, na nossa frieza, na nossa falta de amor fraternal, a gente simplesmente fecha as portas. E às vezes esse fechar de portas pode ser fatal para alguém, pode acabar com a vida da pessoa, pode levar a pessoa a cometer um ato de desespero, né? Pode fazer com que ela tome caminhos indevidos, porque ela não acha outra saída. Então, assim, uma reflexão que eu tirei disso sempre que alguém chegar a pedir ajuda, que a gente olhe com carinho para aquela pessoa, que a gente tente enxergar aquela pessoa como um irmão. Porque só assim que a gente vai conseguir desenvolver esse amor fraternal que tem a Cipriana do livro, que é tão bonito. A natureza não dá saltos, então a gente precisa aos poucos ir trabalhando as nossas virtudes, ir aprimorando os nossos sentimentos, a fim de que a gente possa amadurecer e desenvolver mesmo o amor fraternal. Então, sempre que alguém bater a sua porta, pedir uma ajuda, mesmo que seja financeira e você não tenha, que você dê uma palavra, você se coloque à disposição. Então, eu achei muito bacana essa parte do livro nos mostrando que a gente nunca deve fechar as portas do nosso coração para o nosso próximo. E aí também nessa situação mostra o socorro da espiritualidade, que não falha nunca, atendendo a essa família e dando um desfecho aí muito feliz para essa situação. Também fala sobre os casos de loucura e sobre esse ponto da loucura,
o que eu acho muito interessante me fez lembrar de uma passagem que a Joana de Ângeles fala muito na série psicológica dela, que é: nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se hoje em dia nós temos a nossa mente desequilibrada, se nós sofremos problemas de alienações mentais ou convivemos com alguém assim, isso é fruto de algo do passado. Na maioria das vezes é uma expiação, mas pode ser uma prova também, no livro explica isso, né? Uma prova talvez de resignação daquela pessoa que tem que passar por um desequilíbrio mental, nos mostrando também a diferença entre provas e expiações, mas também a incidência da lei de causa e efeito, muito claramente. Uma coisa que é muito interessante nesses livros de André Luiz é deixar bem claro como funcionam as leis de causa e efeito, de progresso, enfim, e de amparo espiritual, porque o amparo espiritual nunca nos falta. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos comentários, né, porque eu me empolguei. A Dani, a nossa anfitriã, sempre comentando aqui pro pessoal. Ah, olhei pra Dani agora e esqueci. Dani, adivinha o que eu esqueci? De colocar o título da live, gente. Deixa eu só colocar aqui. Inclusive já fica a dica aí pra quem vai começar a fazer live. Sempre colocar o título, que eu sempre esqueço. Então vou colocar aqui só pra não perder. Só um minutinho, gente. Eu fixei o comentário. Então, boa noite a todos que estão chegando. A Muri falou sobre a reflexão. Realmente esse livro ele traz reflexões lindas pra gente, sabe, Muri? Coisas assim que a gente tem que enxergar além daquilo que está escrito, a gente colocar aquilo no nosso dia a dia, né? Então, falando também dos casos de loucura, né? Como eu disse, a Joana de Ângeles fala muito a respeito de nós sermos herdeiros de nós mesmos, de colhermos aquilo que plantamos. Então, para a gente ter cuidado no nosso plantio, porque a colheita vai ser exatamente daquilo que a gente plantou. Então, mostra, né, a questão dos obsessores atuando contra os seus algozes, né, aqui está até explicando choques de desintegração da personalidade, né? Muitos casos de esquizofrenia pode ser exatamente influências espirituais de obsessores que obsidiam, que ficam dando choques de desintegração na mente do obsidiado, causando um grande desequilíbrio orgânico mesmo, de difícil recuperação. Às vezes, essas pessoas que são alienadas mentais, elas conseguem até às vezes uma grande melhora nessa vida, tudo, mas tem outras pessoas que o caso é tão sério que somente em outras reencarnações, em várias reencarnações, elas conseguirão ali superar esse problema. E aí, logo depois de um caso aqui que ele narra, de um menino paralítico de 8 anos, que não falava, não interagia, e nos mostrando o porquê disso, que tem as raízes do seu passado, vem no capítulo seguinte um caso de uma pessoa chamada Marcelo, que conta exatamente que ele sofria de convulsões. Só que o caso do Marcelo é muito curioso, porque ele não tinha obsessor, ele já era integrado nas tarefas evangélicas, ele fazia culto no lar, ele estava em um lar de seres afins, então uma família espiritual com laços de pessoas afins, então, mas mostrando as consequências de desequilíbrios do passado, que embora muita coisa ele já tenha tido superado, ainda ficou um trauma. Então, por isso que ele tinha as convulsões. Então, nos mostra isso, que ele era dócil à ajuda dos benfeitores, ele estava no caminho do bem, estava procurando melhorar, mas ele ainda na parte perispiritual, que reflete na parte orgânica, né? Mostrando as consequências aí, como eu disse, muita consequência de atos impensados contra as leis divinas, elas às vezes são difíceis da gente dissipar aí do nosso perispírito. E consequentemente o perispírito vai, né, refletir aí no nosso corpo material. Também nos conta casos de mediunidade, e esse caso também eu achei bastante interessante, porque eu não sei se alguém aí que está assistindo já participou, né,
de reuniões mediúnicas. Então tá contando o caso da Eulália, que fazia parte de um grupo de reunião mediúnica numa casa espírita, e que ela, de todos aqueles que participavam da reunião mediúnica, era que tinha a mediunidade mais desenvolvida, e ela era uma boa pessoa. Mas mostrando a desconfiança dos outros integrantes da reunião mediúnica quanto às comunicações que ela dava. Então mostrou um espírito que estava ali, até um espírito bastante inteligente, que queria passar mensagens de alto valor, mas, como nós sabemos, eu não sei se quem já estudou o livro, né, dos médiuns, que fala muito bem que nós precisamos, para um espírito se adaptar a outro, para dar uma comunicação ali de forma equilibrada, de forma clara, tem que ter afinidade entre as partes. Tanto que no começo, né, das lives sobre a série de André Luiz, eu comentei com vocês os bastidores, né, e que inclusive mostra que o André Luiz passou 2 anos ao lado do Chico Xavier para poderem se ambientarem e assim, depois dessa preparação, dessa convivência, eles psicografarem essa coleção. Então é preciso mesmo de uma sintonia. Então a Eulália, embora ela seja uma pessoa muito boa, ela não tinha o cabedal de conhecimentos que aquele espírito tinha para poder passar com clareza todas aquelas informações. Então o espírito faz um grande esforço para poder passar um pouco daquilo que ele quer. Então, às vezes, a mensagem que o médium recebe não é nada de extraordinário, não é uma coisa muito, assim, elevada, embora sejam conceitos bons, conceitos do bem, é uma coisa mais comum. O que levou os membros do grupo da Eulália a terem desconfiança, acharem que ela estava mesmo sendo vítima do seu próprio de animismo, né? E o que não era verdade. Então, mostrando os bastidores daquela situação, o espírito tentando fazer esforço para passar e a desconfiança do grupo, que estava mais preocupada com questões superficiais, de verificar se o outro estava mentindo ou não, do que concentrar na mensagem em si. Então, um alerta muito importante para a gente que, agora, por enquanto eu não estou participando da reunião mediúnica, mas já participei, mas para todos aqueles que participam, ficarem sempre alertas, né? É claro que existem sim casos de animismo, mas que nós devemos ter o coração aberto, a mente aberta, respeitar o próximo, né? E a pessoa que é vítima do caso dessas desconfianças, no caso Eulália, ter uma postura positiva, sempre ouvindo, sempre confiando, né? Nos benfeitores espirituais que não nos abandonam, que foi o caso aqui, mostrando a espiritualidade, intuindo ela, porque ela a princípio ficou chateada, né? E uma coisa que nós não podemos admitir na casa espírita, principalmente de nós mesmos, são os milindres. Isso é muito comum. Gente, nós somos espíritas, todos nós somos imperfeitos, então o milindre é uma coisa que não cabe mais, isso é muito imaturo. Então nós devemos sempre estarmos abertos, né, às opiniões, aos conselhos dos outros, a gente pegar aquilo que serve, o que não serve a gente descartar, mas sem ficar magoado, com raivinha, essas coisas eu acho que já não cabem mais em uma casa espírita que busca, né, ali pela evolução. O Ari tá falando que sentiu minha falta. O Ari, eu também senti falta, né, como eu falei aqui pro pessoal, eu vou dar um tempo das lives, né, mas vou continuar com o projeto dos livros da coleção, postando reels, que pra mim, por enquanto, no momento é mais fácil, por conta dos meus estudos, né. A Dani falou que ia me lembrar aqui de fixar o conteúdo. Né? A Cristina também entrou, boa noite. Aqui o Luiz lembrou, lembrando aos amigos da estreia do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, dia 25 de janeiro, que a Miriam fez live e resenha sobre o livro. Isso aí, Luiz. Quem tá ansioso aí, eu tô super ansiosa, já comprei o meu ingresso, né, para poder assistir a estreia. E como eu disse, né, tem lá no YouTube, aqui no Instagram também, uma live a respeito do livro, tem a resenha, quem quiser dar uma olhadinha lá, para poder se inteirar mais do assunto, né, é só dar um pulinho lá. Então, a Bárbara tá falando que já participou da reunião mediúnica, que é uma tarefa de muito aprendizado, realmente.
Eu acho que é como se é a prática, né, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vê. Eu acho que todo mundo que se puder, que deve ter esse interesse de participar, lembrando que é um estudo sério. André Luiz mesmo tem um livro que chama Desobsessão, que nos passa ali as dicas, né, o roteiro de como nós devemos agir nas reuniões mediúnicas, né, para poder aprendermos e também contribuirmos com a espiritualidade, para não sermos mais um empecilho, né, porque isso pode acontecer muito. Então, outro caso que conta aqui, que chocou bastante, é um caso de aborto, que é um assunto que está bastante em alta ultimamente. Nós espíritas somos contra o aborto, não contra as pessoas que praticam o aborto, porque cada um tem o seu motivo, ninguém está aqui para julgar ninguém, mas mostra um caso muito triste, que a leviandade, o ódio, uma educação não baseada nos princípios cristãos de responsabilidade, de trabalho, de trabalho sério, de responsabilidade, levam uma pessoa a tomar atitudes assim desastrosas para a sua vida. Então, nos narra o caso de uma moça de 25 anos que engravidou, mas ela era uma moça muito rica, uma moça que teve muitas facilidades na vida, né, que embora sua mãe fosse boa, ela morreu e não deixou ali um suporte mesmo emocional, espiritual, no qual ela pudesse se apoiar na sua vida. Então ela acabou entrando numa vida aí mais mundana e acabou engravidando, não aceitou. E o espírito que viria através dela era um espírito que ela já tinha vínculos passados, que ela precisava resgatar dívidas com ele, e ela não aceitou, ela foi rebelde mesmo. E uma coisa que eu gostaria de levantar aqui é que a espiritualidade, mesmo a gente tomando caminhos errados, porque nós somos espíritos imperfeitos, Deus é tão misericordioso, é tão bom, Ele é a suprema bondade e misericórdia, né? Então, nos mostrando que até por caminhos errados, Ele nos faz entrar Ele faz com que a consequência dos nossos atos seja também proveitosa para nós. Então, o fato dessa menina engravidar de uma forma leviana não fez com que ela engravidasse de qualquer pessoa, mas a espiritualidade organizou para que viesse um espírito com quem ela precisava se reajustar. Mas, infelizmente, né, nós temos o nosso livre-arbítrio e ela recusou essa prova, nos mostrando ali todo o desfecho de uma situação dolorosíssima, triste, principalmente para essa mãe que pediu socorro para ela e que se viu frustrada aí nesse intento. Então, esse livro também nos traz essa questão do aborto, a questão das consequências das leviandades dos jovens, das pessoas que não têm a espiritualidade bem desenvolvida, os desastres, né, que isso tudo pode levar. Logo em seguida já entra um capítulo interessantíssimo falando a respeito do sexo, que muitos desvios, muitas alienações mentais têm o cerne, assim, tem a sua causa nas questões do sexo não equilibrado. Então, nós vemos hoje em dia, longe de nós julgarmos qualquer atitude e comportamentos das pessoas, mas o sexo, a energia através do sexo é sagrada, é uma energia criadora, e as pessoas menosprezam a importância do sexo, vulgarizam a importância do sexo, levam para um lado muito material, muito sensual, desprezando o caráter divino. Então, os abusos do sexo levam a desequilíbrios mentais e a consequências muito desastrosas. Inclusive, nesse livro, ele enfoca muito a respeito de que a maioria dos casos de alienação mental se dão a respeito de um sexo desvairado, né, da falta de equilíbrio. O sexo é divino, a gente não condena o sexo, inclusive. O sexo é uma energia criadora, mas tudo na vida tem que ser levado com equilíbrio para exercer a sua função divina, de equilíbrio, de objetivos. Então, fala
Inclusive traz também uma coisa muito interessante sobre as teorias dos psiquiatras da época, que enfocaram muito na questão do sexo, né? Como Freud, também traz Jung, falando sobre essas questões do sexo, né? O que eles erraram, o que estava certo. Então é bastante interessante esse ponto, né? Traz casos de esquizofrenia, o que causou esquizofrenia no Fabrício, que é um personagem desse livro, né? Que como eu disse, consequências de atos anteriores em desacordo com a harmonia divina, com as leis divinas. Então ele praticou um ato condenável, desviando herança, deixando irmãos e pessoas que dependiam dele ao desamparo, visando apenas a riqueza, mas a nossa consciência é a nossa maior julgadora, e ele acabou se desequilibrando por conta desses atos condenáveis que ele teve no passado e teve que viver com essa doença, essa esquizofrenia, mas mostrando também que Deus é misericordioso e bom e o ajudando a se recuperar através de um desfecho muito bonito, muito emocionante, que quem for ler vai ter muito prazer em ver como que funciona, né, esse amparo da espiritualidade. Também nos conta um outro caso, esse caso me tocou bastante, porque ele nos revela muito a leviandade e a falta de responsabilidade com o sentimento do outro. Nós temos visto, na verdade, desde que o mundo é mundo, isso sempre existiu. Talvez hoje, por conta da facilidade da tecnologia, nós estamos tendo mais acesso a essas questões. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. E aproveitar para dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Bárbara está comentando, verdade, às vezes essa sintonia não é tão plena. A Bárbara está lembrando que no dia 28 agora de janeiro nós vamos participar de uma live juntas, né, Bárbara? Às 19 horas, no perfil Lar de Jesus, lar.d.jesus. Vai ser um prazer enorme. Inclusive, eu gostaria de avisar a todos vocês que a Bárbara vai assumir os horários, né, dessas lives que eu estou fazendo aqui. A Bárbara é uma querida, uma pessoa super interessada. Então, nós vamos acompanhá-la aí, né, com todo carinho. E eu desejo muito sucesso para ela. Aí, até o Ari tá comentando, você pode ocupar o horário da Miriam, realmente, né? A Dani tá falando que é muito interessante as questões psíquicas, eu também acho muito interessante. Dani é uma área, assim, muito legal. Inclusive, a Sueli Calda Schubert tem um livro que fala das questões espirituais por trás das doenças. Eu já li esse livro, mas eu não lembro muito bem, já faz muito tempo que eu li, eu pretendo reler. Ele, inclusive, fala da esquizofrenia, que tem casos de doenças mentais que são biológicas, nós não podemos colocar tudo na conta de espiritual, mas é tudo consequência de ações equivocadas, né, do passado. A Bárbara está falando assim, eu vou? Vai, Bárbara, você vai. Com certeza você vai. Então, esse caso, né, que eu estou falando da responsabilidade afetiva, que é muito importante, muita gente negligencia, por orgulho, né, por egoísmo mesmo. Nós sempre temos que ter muito cuidado com os sentimentos das outras pessoas. Temos que ter a responsabilidade mesmo afetiva. Então mostra um caso de uma jovem que ajudou muito o namorado, que na época não tinha dinheiro, a se formar em medicina e se viu abandonada por ele. E aí ela pensou em se socorrer do pior meio que uma pessoa poderia pensar, que é o suicídio. Mas mostra todo o amparo espiritual, Calderaro com André, indo até o socorro dela em pedido da sua mãe e nos mostrando que ela não tinha vindo mesmo para casar e que quem seria, né, o noivo espiritual dela estaria sempre ali com ela, dando apoio, dando forças. Então uma história lindíssima, uma história assim de reflexão mesmo, da gente pensar o que nós temos feito com os nossos relacionamentos interpessoais. Eu não digo só relacionamento afetivo, mas com nossas amizades.
que devem ser sempre pautadas no respeito, na consideração, no amor fraternal mesmo, porque tudo que nós fizermos para o outro, tudo está na nossa conta de responsabilidades. Então, que nós possamos ter responsabilidade afetiva ao lidar com o próximo, seja amigo, seja namorado, namorada, marido, esposa. Então fica essa dica aí, porque isso aí é de uma responsabilidade muito grande. Também nos conta, só para finalizar, tem outros casos, mas eu estou trazendo aqui os que eu acho mais importantes, né? Só mais 2 casos assim e finalizar, porque já vai dar 40 minutos de live, né? De um caso de um viciado em álcool. Como que a espiritualidade poderia ajudá-lo? Primeiro, a espiritualidade ajudou fazendo com que ele melhorasse ali de uma indisposição. Só que ele melhorando, ele caiu no vício novamente. Então, o que a espiritualidade fez? Ela aplicou o amparo pela enfermidade. E isso deve acontecer tanto, gente, que a gente, né, assim, só a gente observar. Então, uma pessoa que é muito viciada e ela não consegue superar o seu vício pela sua vontade ou pelo apelo dos seus, a espiritualidade, quando vai agir por merecimento ou por apelo dos seus familiares, ela pode agir colocando aquela pessoa de cama, enferma, para que ela possa sossegar e pensar ali melhor, repensar suas atitudes. E foi o caso do Antídio, que é bastante interessante. E por fim, para deixar vocês com mais curiosidade de ler o livro, André Luiz vai conhecer as cavernas de sofrimento, né, onde fica o umbral, as pessoas, os espíritos que são mais retardatários, que são mais endurecidos no mal, e André Luiz ia conhecer aquela região ali. E ali naquele lugar de muita tristeza e de muito sofrimento, André Luiz vai reencontrar uma pessoa da sua família, uma pessoa que ele gostou muito, em condições deploráveis. Então, vou deixar aí vocês no ar para vocês descobrirem quem que é, porque é uma história que eu senti vontade de chorar, de tão emocionante que foi, né? E gostaria de apelar para vocês lerem esses livros todos, porque eles trazem muitos ensinamentos, muitas reflexões para nós. A gente consegue enxergar a vida de outra forma depois que a gente lê esses livros. Então, eu espero muito que vocês leiam e que vocês reflitam. O Ricardo está comentando aqui que ele tem convulsão. Bom, Ricardo, a primeira coisa que eu indico a você e a todas as pessoas que têm algum problema é a procura da ajuda médica da terra, o médico terreno, e também a ajuda espiritual, porque pode ser inúmeras coisas. É muito difícil a gente enquadrar o que pode ser exatamente, só sabendo que sempre uma pessoa que vai ter convulsão é o caso que acontece no livro. Não, pode ser inúmeras coisas. Pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão espiritual. Então, você deve amparar, né, o problema físico que você está passando agora, primeiramente com o médico da terra e em conjunto até com o atendimento espiritual. Tem muitos centros espíritas, inclusive, que fazem esses atendimentos, né? Depois, se você quiser me mandar um direct, eu conheço centros espíritas que você manda o seu relato para eles, eles fazem um atendimento espiritual, fazem receituários. Então, eu acho que é muito interessante, né, você tratar tanto da parte espiritual quanto da parte na medicina da terra. E o que eu puder ajudar, né, você pode entrar em contato comigo, eu te mando o contato do centro espírita que faz esse atendimento, seria bastante interessante para você ir começar a tratar, né, que é muito importante. E por fim, gente, eu gostaria de pedir licença, eu sei que já são 42 minutos de live, mas eu gostaria de ler, em vez de eu fazer a minha oração, eu gostaria de ler a oração da Cipriana, que é esse espírito que desenvolveu o amor fraternal. Então, eu convido a todos vocês que relaxem agora, que fechem os seus olhos, que mentalizem Jesus. Vamos também colocar o Ricardo nessas vibrações positivas, né, a fim de que ele tenha o alento necessário, porque ele está aqui, ele está buscando, a fim de que ele melhore. Então, eu gostaria, quem quiser sentir a vontade, fechar os olhos
Eu vou ler aqui a oração que ela fez, que eu achei maravilhosa. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos, por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de Tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixe indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui na live presente hoje. Que Deus os abençoe, que essa mensagem desse livro possa tocar o coração de vocês, que vocês possam ler com todo carinho e refletir nas altas mensagens que esse livro nos traz. Então, eu gostaria de dar um grande beijo de boa noite a vocês todos, que Jesus os abençoe. Tá? Um grande beijo. Tchau.